Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. Já separa seu material que hoje vamos estudar a Bíblia juntas. Pegue o seu caderno, a sua Bíblia, lápis de colorir, lápis para marcar, a sua tabela de código de cores, para que juntas possamos mergulhar mais uma vez em um versículo das Escrituras, para aprendermos mais o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. É claro que você já sabe que esse modelo de tabela de código de cores está disponível para você baixar no blog. Como que você faz para acessar o blog? Eu vou deixar fixado no primeiro comentário. Eu tenho deixado os links, quando são vários, na descrição do vídeo, mas muitas de vocês têm tido dificuldade de acessar a descrição do vídeo. Então eu vou deixar o comentário com o link para você poder baixar a tabela de código de cores. Então, hoje nós vamos mergulhar em Provérbios 4:23, que é uma passagem da Bíblia que fala muito ao nosso coração. Eu já comecei a fazer o estudo de Provérbios aqui na minha Bíblia e, consequentemente, eu já estudei esse versículo de Provérbios 4:23. Porém, hoje nós vamos fazer aquele estudo palavra por palavra. Então, nós vamos pegar o versículo de Provérbios 4 e entender mais sobre ele de acordo com o que a palavra está dizendo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a nossa tabela do código de cores e marcar o versículo como sabedoria e instrução. Nós temos aqui uma sabedoria e instrução para nos guiar na nossa vida. Agora que nós já marcamos o versículo, nós vamos começar a pegar as palavras principais e escrever o significado de cada uma delas de acordo com o original. Então, nós vamos começar com guardar. A palavra guardar no original hebraico é mishmar. Mishmar significa observar, ato de guardar. Então, nós vamos identificar essa palavra agora. Agora que já identificamos a primeira palavra-chave, podemos até voltar um pouco aqui para observar na língua portuguesa. Essas partículas aqui no original hebraico, elas não trazem um significado tão diferente do que nós temos na língua portuguesa. Então aqui nós temos o início do versículo que diz de tudo, ou seja, sobre todas as coisas. Agora nós temos outra palavra aqui, que nós podemos dizer assim, ok, guardar e guarde, na nossa língua portuguesa é o mesmo verbo. Porém, quando esse versículo foi escrito no original hebraico, a palavra guardar, como eu falei para você, é mishmar. A palavra guarde já tem outro significado, que é natzar. Eu não sei se a minha pronúncia hebraica é a melhor, tá? Então é mais ou menos isso. Então temos duas palavras com distinção entre elas. Aqui, apesar do significado ser semelhante, a palavra conjugada aqui é natzar. Então significa observar, cuidar, guardar de perigos e guardar com fidelidade. A próxima palavra que nós vamos definir o significado é coração. Diferente do que podemos imaginar, o coração aqui não representa o órgão do corpo humano, mas essa palavra no hebraico é lev, que significa o ser interior, a mente, a vontade, a inteligência, o lugar dos desejos, o lugar das emoções e o lugar da coragem. Então vamos descrever essa palavra para que possamos fazer uma leitura até aqui. Então, coração, na língua original hebraica, é lev, que significa o ser interior, mente, vontade, inteligência, lugar dos desejos, das emoções e da coragem. Então, como podemos ler esse verso até aqui, agora que descobrimos um pouco mais profundamente o significado de suas palavras? Sobre todas as coisas, o que se deve observar, o que se deve ter um ato de guardar, observe, cuide, guarde de perigos e guarde com fidelidade o seu ser interior.
a sua mente, a sua vontade, a sua inteligência. O lugar do desejo, das emoções e da coragem. Então, olha que advertência poderosa o Senhor nos faz através desse versículo. Temos que manter em observância, guardando realmente, cuidando dos perigos, guardando com fidelidade o nosso ser interior, a nossa mente. Eu acho que é válido a gente destacar a palavra mente aqui, porque muitas das nossas batalhas não temos entendimento que elas começam exatamente na mente. E por quê? Porque precisamos aprender a observar, cuidar e guardar dos perigos a nossa mente. Então, o versículo continua. Por que eu preciso fazer isso? Porque dele o quê? Do coração. Então, vamos fazer uma ligação entre essas palavras. Procedem as fontes da vida. A palavra fonte no original significa saída, partida e origem. E vida no sentido humano é sustento, é vida. Então vamos descrever essa palavra aqui. Agora eu quero escrever com você uma outra tradução desse mesmo versículo. Esse versículo que eu escrevi aqui, eu tirei da Nova Almeida Atualizada. Agora eu quero colocar aqui esse mesmo versículo na tradução da Nova Linguagem de hoje. É bem diferente, mas vai clarear ainda mais o nosso entendimento desse versículo. Olha como esse mesmo versículo se apresenta na nova tradução da linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Parece um outro versículo, até você entender o significado de cada uma dessas palavras. Então, olha como o Senhor nos chama a ter cuidado com o que nós pensamos. Amada, isso é muito importante. É importante aprendermos a levar cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo, porque o que pensamos vai dirigir a nossa vida. É esse o alerta que o Senhor está nos fazendo através de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Cuidado com o que você pensa. Observe. Guarde de perigos, guarde com fidelidade o seu ser interior, a sua mente, a sua vontade, a sua inteligência. O lugar dos desejos e das emoções e da coragem. O desejo do Senhor é que eu e você entendamos e pratiquemos esse versículo no nosso viver diário. E claro que eu quero pedir que, se você assistiu o vídeo da semana passada, aprendendo como montar um esboço de sermão, que tal você montar um esboço de sermão com base nesse versículo e praticar cada vez mais a montagem de um esboço para que, quando você receber a oportunidade de ministrar, você esteja pronta. Então fica aqui a minha proposta de exercício para você com o vídeo de hoje. Depois de você fazer o seu estudo, você montar um esboço como se você fosse ministrar sobre Provérbios 4, 23, seguindo o que eu ensinei para você no vídeo dessa semana de quarta-feira. Aceita esse desafio? Se você vai fazer esse exercício, comenta aqui. Eu aceito o desafio, que eu quero saber quantas de vocês estão se preparando para se tornarem cada vez mais mulheres que manejam bem a palavra da verdade. Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora, compartilhar em suas redes sociais. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!